essas imagens fica muito claro aqui, em Pernambuco, né, o cidadão ele tem o hábito de dizer que o político é corrupto. Lá em Pernambuco, o Homem de Preto, a polícia militar fez greve. Aí a sociedade foi às ruas saquear lojas. Foram lá, pegaram eletrodomésticos, roupas, tênis, essas coisas assim. E aí depois falam mal de político, amigo. A pessoa que se dispõe a apropriar daquilo que não é dela, quebrar porta, invadir loja para, eu não vou dizer roubar, né? Mas se apropriar daquilo que não é dela, é corrupta. Aí como é que a gente vai falar mal de político? Se o exemplo que nós damos é esse. Olhem lá, isso aí é em Fortaleza. Meu telefone está tocando, deixa eu ver, é cobrador. Depois eu atendo. Eu pensei que fosse pagamento. Então as imagens aí, Homem de Preto, reforçam aquilo que eu falo. O cidadão brasileiro ele tem que dar o exemplo. Não adianta nada a gente condenar a corrupção e compartilharmos dela. Eu sempre falo isso aqui. Um deputado me ajudou. Não é corrupção, porque ele é meu amigo. Mas se ajudou o vizinho, os dois são corruptos. Então fica difícil a gente falar sobre valores, sobre cidadania, sobre outras coisas, né? Vivendo uma situação igual essa, a gente está vivendo no Brasil. Não estou poupando político, não, porque eu acho que político, para mim, com raras exceções, já nascem corruptos e entram na vida pública com o objetivo de roubar. Agora, tem uma pequena parcela de políticos que são sérios. Agora, Homem de Preto, me diga aí, como é que pode o cidadão que xinga o político de corrupto, a polícia faz greve? Primeiro que eu acho que é um erro, eu acho que polícia não pode fazer greve, polícia e medicina não pode fazer greve porque deles depende a nossa vida. Aí o pessoal vai e depreda tudo lá e saqueia as lojas. Aí depois é contra a corrupção, amigo. Vai para as ruas fazer passeata contra a corrupção. O que o empresário, André, por que ele tem que pagar esse preço? Por que o empresário tem que pagar esse preço? Você ainda foi bonzinho ainda porque você tem tato na língua. Você fala pausadamente, agora eu não. Isso aí, vandalismo, você entendeu? Essa roubalheira que está acontecendo, esses furtos que estão acontecendo aí na cidade do Pernambuco, olham só para vocês verem, pais levando criança. Amanhã, essa criança aí se torna líder de uma facção, aí fala, porque pobre não dá sorte. Por que não dá sorte? Olha o ensinamento que está dando para essas crianças. Mas não tem só pobre aí não, viu? Não. Tem gente também que tem grana. Tem grana. Eu estou vendo aí, André, as imagens falam por si só, mas é porque o jargão popular, quando o povo usa, falando que a sorte não bateu, não foi até eles. Sabe o que é? Desculpa te interromper. Pois não, Zó. Eu não gosto muito de usar essa expressão pobre, Sim. Porque para mim pobre são aquelas pessoas honestas que lutam. Porque para você entrar para o mundo do crime hoje, amigo, é muito fácil e você fica rico. Então, quando a gente usa esse adjetivo pobre, a gente está ofendendo aquelas pessoas que honestamente trabalham. Porque o que tem de traficante, o que tem de bandido morando em cobertura é uma grandeza. E é o pobre hoje que é refém do que acontece no Brasil, paga imposto e recebe esse tratamento. Então, assim, o cara que entra para o mundo do crime, o cara que entra para o mundo do tráfico, ele tem dinheiro, mas ele perde seus valores morais. E o pobre, ele é um lutador, pagador de imposto e sempre está ali contribuindo com o Brasil. Mesmo, não digo pobre, eu digo pessoas que Deus não deu a ela uma condição financeira confortável. Mas é muito fácil deixar de ser pobre no Brasil hoje. É só você entrar para o mundo do crime. Então, assim, essa conotação pobre lamentável, né, André? É lamentável. Quando a gente fala assim, pobre é lutador. Eu sou pobre, você é pobre. Então, assim, nós mantemos esse país
Agora, essas pessoas que aí estão não representam aquilo que a gente gostaria que fosse mostrado. Porém, essa denominação pobre, eu acho que a pessoa ela tinha que ter orgulho de ser chamada de pobre, porque para você ter aquele depoimento daquela mãe que o traficante deu uma moto Fidela, deu um S10 para ele entrar para o mundo da droga. Então, assim, essa expressão pobre é igual jovem, trabalhador, essas coisas, a gente tem que ressaltar, né? Porque às vezes a gente acaba incorrendo num erro quando o pobre é que movimenta esse país. A riqueza do Brasil está na mão de 10%. 80% são pessoas que trabalham para manter esse Brasil funcionando. Mas pode continuar, vai lá. Não, eu entendo o seguinte, André, porque quando a população faz o que esse pessoal do Pernambuco está fazendo, eu entendo que o país está passando por uma situação das últimas instâncias. Concorda comigo, André? Plenamente. Eu acho que, já falei isso várias vezes, eu já disse e reitero que estão tirando o poder da polícia, estão tirando o poder da autoridade constituída e estão transformando os nossos policiais, a segurança pública, em palhaços. Porque dá-se tantos direitos às pessoas e o policial ele fica literalmente, né, sem poder fazer nada. Então há um excesso. Eu me lembro que eu entrevistei uma vez o então presidente do Brasil, José Sarney, quando estourou aquela questão do plano cruzado. Ele falou: democracia sim, anarquia não. O que nós estamos vivendo no Brasil é anarquia, não é democracia. É um uso incorreto da democracia. Essa é o que eu penso. Você, na sua época, André, se fosse na época do militarismo, o militar deixaria acontecer isso que está acontecendo? Não, absolutamente não. E até mesmo depois que nós tivemos aí essa transferência que o presidente Figueiredo, né, elegeu ali, foi o último militar do Brasil, ele já deu uma certa liberdade para as pessoas. Só que nós estamos vivendo uma geração perdida, uma geração que não acompanhou o regime da exceção, que não acompanhou a realidade do Brasil. Quando eu falo sobre esses projetos assistenciais, eu estou falando sobre isso, porque depredar ônibus, quebrar ônibus, depredar loja, fazer isso aí é lutar contra as nossas conquistas. Tanto é que ontem o governo federal comprou 250 mil balas de borracha, comprou granadas e comprou até, sabe o quê? Aquele pessoal que ia lá com armadura para cavalo. E ontem requisitou 57 mil soldados da aeronáutica, do exército e da marinha para conter isso aí, ó. Porque democracia é uma coisa, anarquia é outra. Então, nem no tempo dos militares e nem no tempo, né? Eu acho que isso aí é uma questão muito mais de cidadania do que uma questão aí que a gente pode dizer de governabilidade. Porque a gente vê em outros países, né, os gestores políticos dão maus exemplos, mas o cidadão dá bom exemplo. Então, é uma questão mesmo de, sabe o quê, Fábio? Educação. Algo que nesse país nunca foi prioridade. Essas pessoas não tiveram acesso à escola, se tiveram, não foi uma escola de qualidade, não tiveram acessos à cidadania, não tiveram acesso a nada, e são massa de manobra. É igual aquele negócio que a gente mostrou nesse dia atrás ali, que teve o negócio do ônibus lá que pegaram fogo. Um cara falou: vamos ali pôr fogo no ônibus. Aí foi um monte de gente atrás, colocou, não sabia nem o que estava fazendo. E aí se puder mudar, já passar para esses protestos que estão acontecendo, eu não entendo, rapaz.